Eu sou uma pessoa que tive muitas fases. Na minha adolescência, eu era totalmente viciada em filmes de terror. Eu ia pra locadora, que, pasmem, existia naquela época, e alugava um monte de filme pra semana. Mas depois disso, eu cresci um pouco e fui pra uma vibe mais de comédia, mais de sitcom. Todas aquelas séries gigantes eu assisti. Então, Friends, assisti umas 3 vezes. E antes da pandemia, eu comecei a me interessar muito por K-pop e pela cultura coreana. E foi aí que eu descobri os doramas. E olha que eu nunca fui tão fã assim de romance. Romance era uma coisa que não me prendia tanto ali na história, porque geralmente era focado ali no romance em si e não tinha nada acontecendo. Então eu nunca fui muito de gostar desse estilo. Claro, eu assistia, tinha muita série que tinha romance, mas se eu tivesse que escolher, não seria a primeira opção. Mas, gente, pelo amor de Deus, depois que eu vi Pousando no Amor, a minha vida mudou. A minha vida, assim, não foi mais a mesma. Porque aquilo é uma série, assim, que traz suspense, traz romance, traz tudo que você pode imaginar. É uma série muito boa. Eu sempre recomendo pra todo mundo que tá começando a ver dorama, que tá começando a se interessar por essa cultura. Porém, o foco do vídeo não é esse. E depois que eu vi essa série, eu fiquei pensando, olha, eu nunca mais vou encontrar uma série tão boa quanto essa. E foi aí que eu resolvi tentar, né? Resolvi olhar mais séries, olhar mais doramas. E vi muita gente falando sobre o Pretendente Surpresa. E daí eu resolvi dar uma chance. Pensei, talvez possa ser meu substituto. Ai, gente, eu preciso falar que no primeiro episódio foi muito difícil. Foi insuportável, assim. Eu tava assistindo com meu marido e a gente tava tentando terminar pela 3ª vez o episódio e simplesmente não dava. Mas aí eu lembro que tinha algumas séries que a gente assistiu, por exemplo, The Office, que a primeira temporada não é tão boa. Então, tem que dar uma chance, tem que dar uma insistida ali. E foi o que eu fiz. Daí já era, né, gente? Maratonei, me apaixonei pelos personagens, adorei a história, mas eu tenho muita coisa pra falar sobre. E eu totalmente me apaixonei pelos personagens, principalmente pela principal, que é a Shin-Hari, e a melhor amiga dela. E foi isso que me prendeu um pouco na história, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Então, tinha aquela história maluca ali da sinopse, e iam surgindo novas histórias que eu ficava... Como assim? Não, agora já era. O que vai acontecer agora? E várias vezes eu me peguei rindo, porque esse dorama é muito engraçado. E eu morria de vergonha alheia de várias situações que acontecia. Então, se você gosta de um romance levezinho, assim, eu recomendo que você assista. Porém, eu vou dar minha opinião muito sincera nesse vídeo e trazer uns pontos que eu não gostei tanto da série. Mas então já se inscreve no canal, deixa seu like e vem ver se você concorda comigo. Primeiro, eu preciso trazer um pouquinho de contexto. A série foca ali na Shin-Hari, que é uma pesquisadora que trabalha numa empresa de comidas congeladas. Ela, junto com a equipe dela ali, desenvolvem várias receitas que vão ser usadas nesses pratos. E ela é muito fofa, ela é muito engraçadinha, assim, e desde o começo dá pra ver o quanto ela é esforçada, ela é trabalhadora, ela é muito inteligente e como a carreira significa muito pra ela. E ela tem essa melhor amiga, que é a Jin Yeon-soo, espero que eu esteja pronunciando corretamente, que vem de uma família muito rica, então o pai dela é dono de uma empresa muito grande e isso influencia muito na história, porque o pai dela, preocupado com o futuro da empresa, tenta sempre arranjar um relacionamento para ela, e por isso ele marca diversos encontros às cegas, que é onde a gente começa a nossa série. Porque a melhor amiga da Shin-Hari não queria namorar, ela queria focar na carreira dela, ela queria viver a vida dela e, se for o caso, ela escolheria alguém que ela realmente gostasse. E a personagem principal sempre ajuda muito ela, porque ela sempre vai no lugar dela nos encontros, dá uma de maluca, inventa umas histórias doidas e consegue se livrar dos caras pra ela. Só que dessa vez era diferente, porque ela já tinha falado que ela não ia mais fazer isso. Então a Jin Yeon-soo pede pra ela, por uma última vez, que ela vá nesse encontro e termine com esse cara, finge que tá possuída, sei lá, pra ele desistir dela, que era geralmente o que funcionava. E então ela vai. E do outro lado tem o Temu, que é o personagem, o pretendente surpresa, que só tá indo nesse encontro por causa do avô dele, que também pensa igual o pai da Jin Yeon-soo. Precisa ter ali uma família que vai tomar conta da empresa no futuro. Vamos ao encontro. Ela chega lá no lugar da melhor amiga dela e percebe que ela está tendo um encontro com o presidente da empresa dela. E ela fica totalmente desesperada, ela tenta dar uma de doida, ela tenta inventar aquelas histórias malucas que ela sempre inventa.
Só que parece que teve o efeito contrário, assim. Ele realmente gostou do jeito dela, gostou como ela fala na cara, como ela não tem filtro, e falou que ia casar com ela mesmo. Porém, obviamente, nesse momento ele não sabia que a Shinhari era a Shinhari e não sabia que ela era uma funcionária dele. Ele achou que era a melhor amiga dela. E aí que é o primeiro gancho que a gente tem na série, porque a gente fica muito instigado para saber o que vai acontecer. Então, como que ele vai descobrir? Se ele vai descobrir, se eles poderiam se encontrar na empresa, como seria? Será que ele ia perceber? E esse foi o primeiro ponto que eu fiquei meio assim. Porque eles se encontram muitas vezes com ela fingindo que é a melhor amiga dela. Mas eles também se encontram dentro da empresa, muitas vezes. E eu fiquei pensando, gente, mas como que ele não reconhece ela, sabe? Tá certo que ela tava usando uma peruca, tava usando uma maquiagem diferente, mas assim, você meio que sabe, né? E cada vez essa bola de neve vai ficando maior, porque ele finalmente se apaixona por ela, sem saber que ela é a Shinhari. E ela tava vivendo uma vida dupla. E mesmo me dando um pouquinho de raiva nessas interações, eu gostava muito de ver, porque ela é realmente muito expressiva e você acaba sentindo o que ela tá sentindo. Então, você se sentia naquela situação de, meu Deus, eu estou vivendo uma vida dupla e tal pessoa não pode descobrir. E por um lado é clichê, porque ele é o chefe dela, né? Quantas séries não existem que o chefe se apaixona pela funcionária? Mas o ponto é que ele não sabia, nesse tempo todo, que ela era funcionária dele. E o legal é que tinha tudo isso acontecendo e várias outras tramas pequenas acontecendo junto, que deixa você assim, tá, mas o que vai acontecer? Porém, outro problema que eu trago aqui, que eu não gostei tanto, é que os problemas são resolvidos muito facilmente. Parecia que eles traziam algumas coisas assim, ó, isso é um problema, mas ó, aqui está a solução. Relaxa, passou já. E daí não dava nem tempo de digerir a situação que estava acontecendo, sabe? Beleza, aí finalmente ele descobre que ela não é a melhor amiga dela. Só que aí ele fica perguntando quem é ela e ela acaba falando um nome aleatório. E novamente ele não sabe que ela é a Shinhari. E nesse momento eu já tinha certeza que ele ia descobrir no último episódio quem era ela. Mas tinha muita coisa pra rolar e isso não aconteceu. E daí, quando ele finalmente descobre que a Shinhari é a Shinhari, ele faz a vida dela um inferno. Porque ele descobriu de uma forma que ela não sabia que ele sabia. E daí ele começa a encher o saco dela de várias formas possíveis. Ele começa a falar pra ela refazer um prato com agora um orçamento menor, e daí ela precisa refazer 1 milhão de vezes esse prato, e ela já não tava aguentando mais. E nesse momento ele já não sabia se ele gostava ou não dela, sabe? Só que quem tava assistindo sabia que ele tava gostando sim, tá? Só que daí eu trago mais um ponto negativo, porque até esse momento ele não tinha muita habilidade com as palavras, parecia. Então ele não sabia o que estava sentindo, ele não sabia o que falar direito, ele não sabia como agir, e daí do nada assim, da água pro vinho, ele sabe exatamente o que falar, ele sabe exatamente o que fazer, ele é super romântico. Então eu fiquei meio assim, sabe? E pelo contexto, pelo que eu entendi da série, ele nunca tinha namorado antes. Então é um pouco estranho que do nada ele virou assim a pessoa que mais sabe sobre relacionamentos da série, sabe? Aí tem outro ponto que quando o avô dele descobre que ele tá se envolvendo com uma funcionária, daí vem todo aquele conservadorismo e tal, e eu entendo por um lado, tem a cultura coreana que é muito fechada, mas as soluções que ele traz são assim, fora da realidade. É óbvio que é fora da realidade, né? Porque é uma série. As opções eram para eles terminarem, para ela pedir demissão, ou para ele ficar fora do país por uns 2 anos, sabe? E outra coisa que eu achei aleatória é que tem uma cena lá, depois que o avô descobre, que ele pede pra ela se demitir. E daí fica um mistério ali, porque fica mostrando umas outras cenas e você não sabe o que aconteceu direito. Se ele demitiu ela, se ela se demitiu. Então não mostrou a cena completa. Beleza, ela começa a andar pela cidade, muito triste, então você imagina que ela se demitiu. E depois mostra que na verdade ela falou que não ia se demitir porque ela é muito competente. Só que daí não faz nenhum sentido porque ela saiu andando pela cidade, sabe? Eu não entendo isso. Ela tava falando que ela é super competente, que ela ganhou o prêmio, que ela foi a mais nova a ganhar esse prêmio, sei lá o quê. E daí sai no meio do expediente andar pela cidade. E o pior é que ela sai sem avisar ninguém, sem celular, tipo, Mona, volta pro trabalho, tá ligado?
E uma coisa que eu acabo me irritando com os doramas, que é geralmente o porquê que eu não gosto tanto de alguns doramas, é porque muitas coisas poderiam ser resolvidas com conversa. E isso aconteceu muito nessa série, coisas que você olha e fala assim, gente, se vocês só sentassem e conversassem, acho que teria menos uns 5 episódios, assim. Mas assim, embora tenha essas inconsistências, não é uma série horrível, ela é boa. Ela só não chega aos pés de Pousando no Amor, porque eu acho que eu me apaixonei muito por essa série. E embora esteja acontecendo muita coisa, como eu já falei antes, tem uma parte no meio da série ali que fica um pouco maçante, eu não sei dizer porquê, só fica meio chato. Fica acontecendo as mesmas coisas, então ela sempre tem aquela reação de ficar com vergonha quando ele tá perto, sabe, tentar evitar esse contato. Só que isso permanece por muito tempo. E por um lado eu entendo, porque ela tava com o pé atrás, porque ele tava sendo babaca em algumas coisas, mas assim, tem uma hora que eles já estão namorando, que ele sofre um acidente lá, que não vem ao caso, mas daí ela passa a noite no hospital com ele e ela dorme lá. Mas ela só dorme, sabe? E daí ela fica em todo desespero, que, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô maluca. Só que aí isso começa a ficar um pouco frequente e me irritou também. Embora eu esteja trazendo muitos pontos negativos e pontos que me irritaram, eu realmente gostei da série. Eu só queria trazer uma outra visão que geralmente as pessoas não trazem nos vídeos, sabe? Porque eu não preciso falar que a série é super fofa, é clichê, sabe? Esse tipo de coisa que todo mundo fala. Eu queria trazer a minha visão, né? Do que eu assisti ali. E eu sou chata. Esse que é o problema, eu sou chata. Mas aí vamos para um ponto positivo, então. O ponto legal é que eles desenvolvem muito bem o sentimento. Não é do nada, assim, não é do dia pra noite, de um episódio pro outro, que ele fica, nossa, tô apaixonado, de um minuto pro outro, assim, sabe? Fica todo um sentimento, assim, de, será? Não, mas calma. Não sei. Mas, sabe, fica todo um mistério, assim, e daí vai construindo o sentimento. Isso é legal. E daí ele fica, será que eu tô gostando dela? Ela fica, por que eu tô pensando nele? E ao mesmo tempo tem toda aquela insegurança de que ela é só uma funcionária e que não vai dar certo com o presidente da empresa, sabe? Então, isso é legal. E junto com isso, todo o jogo da conquista ali, né? Todo ele sendo muito fofo, que é o principal da série, que traz aquele quente no coração, sabe? De, que fofo, isso é muito fofo, sabe? Aí teve um momento, no último episódio da série, que eu fiquei com cara de tacho, assim. Vamos pra uma opinião polêmica. Mas lá no final, o avô dele precisa de um tratamento, e ele fala que precisa ir pros Estados Unidos. E ele pergunta pra ela, você não quer ir junto? Venha junto comigo e tal, eu coloco você num programa de pesquisa, eles vão te aceitar. E ela olha pra ele assim, não. O que ela justificou faz sentido, sabe? Que naquele momento o avô ainda não aprovava a relação, que ela não poderia deixar o trabalho assim, e realmente faz sentido, porque ela é uma personagem que foca bastante na carreira. Mas eu fiquei meio assim, sabe? Porque a pessoa que você ama ali precisa de você, tá num momento difícil, tá num momento que ele poderia perder o último parente dele, sabe? Que ele já tinha perdido os pais, o último pilar dele, entende? E daí eu fiquei assim, você poderia ter feito um esforço, né? Mas ok. E daí uma coisa que deixou totalmente sem explicação foi o que aconteceu com a empresa, né? Porque ele fica um ano lá nos Estados Unidos com o vô, que são os presidentes ali da empresa, e o que acontece com a empresa? Daí eu fico com várias perguntas, sabe? Quem que ficou no lugar? Como que foi administrada essa empresa? Por que você não deixou o like ainda e não se inscreveu? Sabe? São muitas perguntas que eu tenho. E outra coisa que eu acho que ficou um pouco mal construído é que no último episódio eles passam um ano pra frente e tentam resolver todas as histórias que eles abriram em 15 minutos. Então fica um pouco sem contexto, assim, mostra uma coisa, daí mostra outra, daí, tudo se resolvendo, todo mundo feliz, e é isso. E aí toda aquela construção de muitos episódios que o avô não aprovava a relação e falou pra ela se demitir, e falou pra ele ir embora para outro país para esperar a poeira baixar e tal, foi destruída em segundos, sabe? Ela perguntou, e o seu avô aprova a nossa relação? Dele, sim. Mas por outro lado, eles desenvolveram muito bem
a história de cada personagem. A Shinhari, por exemplo, que é super trabalhadora, que foca muito na carreira. Então ela fez umas escolhas que faziam sentido, né? Por exemplo, aquela escolha que eu não gostei porque eu sou eu, entendeu? Mas pra personagem faz total sentido. E uma coisa legal e aleatória durante a série é que ele percebe que ela trabalha muito bem. Sem saber que ela era ela, né? Naquele momento, pelo menos. Ele vê alguns relatórios, alguns projetos que ela fez e fica muito orgulhoso, assim, fica, nossa, que legal e tal, ela trabalha bem. Então, mostra ali que ele já gostava dela, mesmo sem saber que ela era ela, né? E mesmo depois do avô falando que ela era uma interesseira e tal, ela não mudou depois que eles começaram a namorar. Ela continuou como pesquisadora ali no mesmo cargo que ela tinha e não usufruiu de nada que ele poderia oferecer, sabe? Então, isso demonstra muita coisa sobre a personagem também. E eles constroem bem as histórias dos coadjuvantes também. Tava rolando ali uma história da melhor amiga dela, ali um romance, e eles explicam muito bem como tudo estava acontecendo, sabe? Não é uma coisa que fica jogada. E eu amava a melhor amiga delas. E ela parecia que estava muito próxima da realidade, sabe? Tudo que ela escolhia, tudo que ela fazia. Às vezes ela estava sendo imatura, mas são coisas que realmente fazem sentido, sabe? Que podem ser a realidade, que pode acontecer na vida real e não só numa série. Tipo umas coisas que ela falou lá pro romancezinho dela, que você fica meio, isso foi muito infantil. Mas acontece. Ela é muito gente como a gente, sabe? Então, no início, o romance dela era muito chato com ela. E daí, ao invés dela só deixar baixo, ela foi atrás e foi conquistar o cara. E depois que ele para de se afastar dela, essa história traz muito conforto, né? Porque eles viram um romance, um casal ali, e é muito fofo. E os dois são super emocionados, né? Porque ali em 2 meses de relacionamento, já tava pedindo em casamento, ela já tava aceitando. E é isso, gente. O que importa é ser feliz. E já falando sobre o final, eu não amei, mas também não é horrível, sabe? É uma série bem na média. Como eu falei, eu achei que o final foi muito rápido, eles queriam resolver tudo em 15 minutos. E isso deixou meio mal construído algumas coisas. Mas eu entendo que geralmente eles nem teriam colocado essa parte de 1 ano depois, né? Ia deixar ali aberto. Então, isso foi um bônus ter essa parte de 1 ano depois pra gente sonhar um pouco, né? Se eu assistiria de novo, eu acho que não. Só se fosse com meu marido. Mas eu acho que eu não ia gostar muito, sabe? Porque eu assisti Pousando no Amor de novo e Theon Class de novo e foi ótimo. Mas essa eu acho que não tem muito conteúdo a agregar pra assistir novamente, sabe? Eu acho que é um 7 de 10. Mas eu recomendo que você assista sim, principalmente se você tá entrando nessa cultura dos doramas, que eu adoro, eu acho que tem que assistir sim. E tire suas próprias conclusões, eu só quis expor a minha visão. E aproveita e deixa o like se você gostou, que eu trago mais conteúdo sobre isso. Deixa nos comentários a sua opinião sobre o que eu falei.